quando é mais difícil, desprendemos-nos da terra e se necessita do amor dos que ficam vivos para ir pelo menos com o consolo de ter semeado alguma coisa no coração dos outros. Esse mês, no desafio literário, lendo livros da América Latina, a gente percorreu um país incrível com uma autora sensacional, que é chilena e, óbvio, nosso país é o Chile. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Marcela Bonfim do Te Indico Todo Dia e hoje a gente vai falar desse livro incrível chamado A Casa dos Espíritos, dessa autora chilena sensacional chamada Isabel Allende. Bom, e pra gente começar um pouquinho falando sobre esse livro, é óbvio que eu preciso dar uma introdução pra vocês de quem foi a Isabel. Bom, a Isabel Allende é uma escritora que nasceu no Peru, mas tem a sua origem, destinada como chilena e norte-americana, que nasceu no dia 2 de agosto de 1942. Nos anos 80, ela foi considerada uma das principais revelações da literatura da época. Atualmente, ela reside nos Estados Unidos e um dos seus livros mais famosos é A Casa dos Espíritos, que inclusive já ganhou uma adaptação cinematográfica há muito tempo atrás. E esse livro aqui, ele está classificado dentro de alguns gêneros, como o realismo mágico, o romance histórico, que também vai incorporar também coisas inverossímeis, estranhas e ao mesmo tempo ordinárias, extraordinárias e únicas. Bom, mas afinal de contas, o que fala A Casa dos Espíritos? Esse livro aqui é uma narrativa que é centralizada na vida de uma família chamada Família Treba, e ela acompanha 3 gerações dessa família. E essas 3 gerações são vivenciadas, vividas, por 3 mulheres, sendo a mãe, a filha e a neta. E essas personagens femininas acabam se encontrando ali entre o século XX em um país, óbvio, fictício, mas que por algumas percepções geográficas e também descritivas, a gente vai saber que é no país Chile. E todas essas 3 personagens englobadas aqui no livro e descritas e apresentadas, elas acabam tendo vidas bem difíceis, bem duras, e elas passam por acontecimentos muito traumáticos, eventos únicos e que acabam mudando muitas das vezes a trajetória da própria família. E se você tá gostando desse vídeo, não esquece de curtir, comentar, salvar ou compartilhar pra gente trazer cada vez mais livros escritos por mulheres e também livros aqui no Desafio América Latina. Algumas personagens aqui acabam se destacando, como a personagem Clara, que ela tem um encontro muito sensível com a temática da espiritualidade, que de fato faz jus e está presente aqui no livro o tempo todo. E de uma certa forma, ela acaba estabelecendo contato com esses seres espirituais. Em alguns momentos e algumas passagens, a gente acaba percebendo que ela é capaz de mover alguns objetos e também de basicamente prever algumas situações que vão acontecer, mortes ou eventos traumáticos, grandes tragédias, inclusive pequenas também. E tudo isso vai sendo apresentado no decorrer do livro e também com essa passagem da personagem da Clara, que no início a gente observa ela como uma criança, depois na sua fase adolescente, mais adulta, mas também em outras personagens femininas, como a sua mãe e inclusive a sua própria filha. E outro personagem também aqui, ele acaba tendo um certo destaque que pra mim foi bem interessante terem trazido ele, que é o Pedro Garcia, que ele é basicamente já um senhor ali na passagem do livro, e ele tem vários conhecimentos populares, que vão ajudando as pessoas, esses conhecimentos tradicionais de cultura mesmo, tradicional, popular, eles vão sendo muito presentes no livro, e eu achei muito interessante a Isabel trazer isso, porque a gente observa que na nossa cultura, independente de qual cultura seja, a gente sabe que muitos conhecimentos tradicionais no campo da medicina e vários outros, eles são de origem bem mais antiga, dos nossos antepassados, e enfim, ela trazendo esse personagem mostra pra gente características muito pontuais sobre as personagens daquela época e também que faz jus a várias populações. E é interessantíssimo esse livro porque no decorrer da leitura dele a gente vai acompanhando esse trajeto que é percorrido pela família Treba, que é esse passado, esse presente e esse futuro. E a gente observa que toda essa trajetória está muito ligada às veias latino-americanas e
como tudo isso traz muitas questões, muitas temáticas que são inseridas pela autora naquela época e que a gente acaba vendo também hoje em dia. E algumas temáticas acabam envolvendo essas questões de guerras políticas, das estruturas sociais, os aspectos únicos de um continente, de um país, de uma família e tudo o que há de familiaridade entre as pessoas, um povoado, uma população e como isso pode se tornar de uma certa forma muito abrangente, ligar e ao mesmo tempo acabar separando essas pessoas. Enquanto eu estava lendo esse livro, eu acabei vendo várias outras temáticas, entre elas a questão do amor, da morte, essas questões familiares também. É interessante essa questão dos espíritos, como são inseridos na narrativa, porque não é nada muito explícito, é sempre algo muito bem contornado pela Isabel e ela faz isso de uma forma, eu vou dizer, classuda, né? Ela tem classe para falar, ela fala isso muito bem. E ela traz outras temáticas também sociais, como essa questão das classes sociais, de revolução política, dessas ideologias. E tudo isso é muito ligado ao mundo fantástico que ela acaba construindo em A Casa dos Espíritos. A gente consegue passar por esses temas de uma forma que flui muito bem. E a cada momento que eu li esse livro, eu me sentia muito conectada com a família, eu me sentia muito conectada com a personagem da Clara. Eu chegava a não suportar um dos personagens, que é o Esteban Treba, que também faz muita parte ali daquele enredo que vocês vão conhecer. E, enfim, ela faz isso de uma forma que foi extremamente bem e não tem como não ficar conectado com os olhos atentos nessa leitura. Enfim, de uma certa forma, ler A Casa dos Espíritos me deixou muito contente, embora a leitura, óbvio, tenha temas extremamente pesados e passagens durante a narrativa muito tensas, mas porque é um livro que de fato você vai consumindo e consumindo, você espera e você não espera, são reviravoltas e são acontecimentos e tudo isso ela encaixa extremamente bem. Eu acho que é impossível você não gostar desse livro, mesmo que você não goste de um ponto específico da narrativa ou não goste do final do livro, ou até no início que pareça um pouco maçante, cansativo. Eu acho que no final ela vai acabar mostrando pra gente como essas questões elas se sobressaem, de como a escrita dela pode ser muito mais do que a gente estava pensando que poderia ser. Enfim, eu adorei ler A Casa dos Espíritos, é uma experiência única, sensacional, que eu super recomendo, indico para as pessoas lerem esse livro, para a gente acabar conhecendo também escritores latino-americanos, escritoras, porque vale muito a pena. A Isabel Allende, ela atualmente, ela tem ganhado mais força ainda no mercado editorial, no meio literário. As pessoas estão começando a conhecer um pouco da escrita dela, inclusive eu comecei a conhecer um pouquinho mais da escrita dela e óbvio, já estou muito ansiosa para continuar lendo outros livros dela também. Bom, de uma certa forma foi isso. Esse aqui é um livro sensacional que vocês precisam ler, que eu espero que vocês gostem da indicação também. E é isso, muito obrigado você que acompanhou até aqui. Não esquece do nosso combinado. Eu te espero no nosso próximo mês com mais uma leitura do Desafio Literário América Latina. Se você quiser me acompanhar, os vídeos que já saíram anteriormente estão aqui no meu perfil. Dá uma pesquisada, acompanha e vamos ler cada vez mais autores, autoras latino-americanas por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo